Trecho do livro 300 Luas, de Lucas Bora. Capítulo 2. Luar noturno. Estranha é a lua, que permite que a nuvem, mesmo sendo mais baixa que ela, esconda sua luz. Ao chegar em casa, Carlos estranhou a presença de um carro parado em frente à calçada que levava direto à porta da sala. Parou atrás do carro e deu a volta pela lateral da casa para entrar pela porta dos fundos. Ao passar pela janela do seu quarto, ouviu a voz da Carla e de mais uma pessoa que não conseguiu identificar pelo som. Caminhou lentamente, sem fazer barulho, mais por desânimo do que por qualquer tipo de desconfiança. Parou em frente da porta que dava na cozinha e entrou direto, já que estava semi-aberta. Dirigiu-se ao quarto para conversar com a esposa e ver quem estaria com ela, já que os meninos ainda deveriam estar na escola, pois estudam no período integral. Ao se aproximar da porta fechada, ouviu a voz de um homem. Antes de abrir, parou para tentar ouvir e não quis acreditar no que passou pela cabeça. Sua esposa o estaria traindo? Mesmo com esse pensamento, deu 3 batidas leves na porta, como sempre fazia para avisar que estava entrando, e a abriu lentamente. Para sua surpresa, Wagner, o diretor do colégio onde Carla trabalhava, estava com ela no quarto, seminu, tentando abrir a janela acima da cama, enquanto ela correu na direção do marido, enrolada em um lençol, falando: "O que você faz em casa a essas horas?" Quase gritando, respirou fundo e continuou falando: "É sim o que você está pensando, e a culpa do que você está vendo é sua, que só pensa em trabalho." Carlos a empurrou na direção da cama, respirou fundo e falou calmamente, tentando manter o controle: "Quero que vocês dois se vistam e saiam daqui antes que eu faça besteira. Não quero que me expliquem nada, só quero que saiam." Gritou, não conseguindo se controlar. "Chega de mentiras!" Carlos saiu do quarto, os dois ficaram por mais ou menos 15 minutos e saíram em silêncio, carregando 2 malas com pertences dela. Carla saiu de casa com o carro que estava estacionado ao lado da casa e Wagner entrou no dele e saiu às pressas. Após ter ligado para a sogra pedindo para que fosse buscar os meninos na escola e os levasse para ficar alguns dias com ela, sem explicar nada, Carlos colocou um disco de vinil em um toca-discos antigo. Ao som de Mozart, sentou-se no sofá da sala com uma garrafa de vinho em uma mão e uma taça na outra. Começou a beber, pensar na vida e rever mentalmente sua história de vida. Como as coisas chegaram àquele ponto? Ele não conseguia entender como no dia anterior estava agradecendo a Deus pelas conquistas da vida e pouco tempo depois se sentia totalmente perdido com o que estava acontecendo e como as coisas viraram de pernas para o ar em apenas 24 horas. O que ele teria feito de errado? Por acaso Deus o estava castigando por algum motivo? Inconformado, Carlos bebeu toda a garrafa de vinho e acabou dormindo no sofá. Sonhou outra vez com a ovelha e a cascavel, só que não era o mesmo sonho. Estavam na mesma plantação, seu pai e seus irmãos os capinavam, enquanto ele os observava parados sobre um caule. Porém, dessa vez, no momento em que ele iria sair dali, havia uma cascavel escondida na sombra do caule. O pequeno começou a descer, ouviu o barulho do guizo da cobra e então a viu se mexendo logo abaixo dele. Aos berros chamou o pai para ajudá-lo, já que não poderia descer. O pai veio e com a enxada bateu na cabeça dela, a deixando imóvel ali mesmo. No final do dia, enquanto voltavam para casa, havia uma ovelha pastando ao lado da estrada. Quando seu pai a pegou, colocou nas costas e levou para casa, dizendo: "Vamos levar essa e engordar para o final do ano." Naquele momento, Carlos acordou e tentou entender o significado daquele sonho. Olhou para o smartphone e viu que ainda eram 4 horas da madrugada. Tirou a agulha de cima do disco de vinil, fazendo um barulho irritante sem tocar nada. Foi para o quarto, viu a cama vazia e falou como se alguém o estivesse ouvindo. "Pensando bem, é melhor sofrer e ser curado agora do que ser morto aos poucos e perceber tarde demais." Pegou um edredom, um travesseiro e voltou para o sofá onde passou o resto da noite. Acordou 8 horas ao som ensurdecedor do silêncio causado pela ausência da esposa e filhos, além de uma leve dor de cabeça consequente do excesso de vinho.
Parecia que até os pássaros que viviam cantando no jardim escolheram respeitar sua tristeza, ficando em silêncio. Começou a lembrar de momentos de sua vida com a Carla. Lembrou-se do dia em que a conheceu. Os dois tentaram entrar na sala de aula ao mesmo tempo, atrasados, e ele falou para ela: "As damas primeiro." Aquilo, no entendimento de Carlos, foi o gatilho para que ela se interessasse por ele. No sábado seguinte, alguns dos amigos da turma da faculdade se reuniram para um churrasco na casa da Carla, pois o pai dela havia voltado da fazenda com carne bovina e linguiça colonial, na intenção de comemorar o início da filha na faculdade. Além disso, era uma forma dele perceber que tipo de pessoas andavam com sua filha. Quando chegou com Eduardo, que era mais próximo da Carla, Carlos ficou admirado com o tamanho da mansão. Passou pela sua cabeça que alguém muito rico morava naquele lugar, pois não sabia de quem era a casa onde estavam. Ao chegar na festa, Eduardo foi apresentá-lo para Carla e seus pais, que aparentemente gostaram dele já no início da festa, pois Carlos tinha vindo do interior e entendia um pouco de lavoura e criação de gado. Por esse era o assunto predileto do pai da Carla. Ficou conversando com o jovem por mais de 2 horas até descobrir que ele não era filho de nenhum grande fazendeiro, apenas um jovem esforçado que vinha da classe pobre. Essa descoberta foi mais que suficiente para que ele se distanciasse do jovem e o liberasse para conversar com os outros jovens e, consequentemente, mesmo contra a vontade, se aproximar de Carla. Naquela noite, Carlos e Carla conversaram por horas sob olhares desconfiados dos pais dela e falaram sobre tudo. Após aquela festa, passaram a se falar sempre que tinham oportunidade, e dentro de poucos dias já estavam namorando às escondidas, já que os pais dela decidiram e impuseram que a filha só namoraria depois de formada. Como forma de tentar impedir que ela se aproximasse do Carlos, que mesmo sendo gente boa, era pobre. E não deu outra. Sob brigas, desacordos e mais brigas, os dois se casaram antes mesmo do curso acabar.